O meu marido levou-me ao jantar de final de ano da empresa dele. A mulher do chefe dele olhou-me de cima a baixo e disse: "Um homem com as qualidades do seu marido? Como é que foi casar consigo?" Eu sorri e respondi com uma frase que fez toda a mesa mudar de expressão. O meu nome é Inês. Nesse ano, eu tinha 31 anos, uma idade em que já não se é jovem o suficiente para sonhar com contos de fadas, mas também não se é velha o suficiente para ser indiferente aos embates da vida. Vivia com o meu marido, Vasco, num pequeno apartamento em Lisboa. Não era luxuoso, mas era suficientemente acolhedor, limpo o bastante para que, ao voltar a casa todas as noites, bastasse acender a luz para sentir o coração acalmar. A nossa vida, para ser sincera, era muito normal. O Vasco era engenheiro informático numa empresa de tecnologia, um trabalho exigente, mas com um rendimento estável. Eu, por minha vez, trabalhava como criadora de conteúdos e estratega de comunicação freelancer. Nos dias em que tinha trabalho, trabalhava. Nos outros, ia ao mercado, cozinhava, lia. Não havia grandes tempestades nem acontecimentos extraordinários. Se tivesse de fazer uma comparação, o nosso casamento era como o vaso de Hera na varanda. Não era exuberante, mas era resistente e verdejante por muito tempo. Até ao dia em que o Vasco me disse que a empresa ia ter o jantar de final de ano no fim de semana e que podíamos levar um acompanhante. O chefe dele tinha até mencionado que seria bom que ele me levasse. Eu estava a cortar legumes e, ao ouvir aquilo, levantei a cabeça. "É mesmo necessário?" O Vasco hesitou um pouco e depois sorriu. "Na verdade, não é obrigatório. Mas se o chefe disse, é melhor irmos, para ficarmos bem vistos. Pensa que é só um jantar divertido." Olhei para ele por um momento. O Vasco é uma pessoa direta. Raramente anda com rodeios. Por isso percebi que não se tratava apenas de uma refeição. Por vezes, no ambiente de trabalho, as pessoas precisam de mostrar que têm uma família estável e decente por trás. Assenti com a cabeça. "Está bem. Então eu vou." Nesse dia, fiquei um bom bocado em frente ao guarda-roupa. Não por não ter o que vestir, mas por não saber o que seria apropriado. Se fosse demasiado vistosa, não condizia com a minha personalidade. Se fosse demasiado simples, temia deixá-lo mal. Acabei por escolher um vestido de cor creme, de corte simples, sem padrões extravagantes. O tecido era de boa qualidade, com um bom caimento, discreto, mas suficientemente elegante. Maquilhei-me de forma leve e prendi o cabelo num coque baixo. Ao olhar-me ao espelho, vi uma mulher normal, mas limpa e aprumada, sem excessos nem faltas. O Vasco, que estava atrás de mim, observou-me por um instante e de repente abraçou-me por trás, sussurrando: "Rime." Afastei-o gentilmente. "Deixa-te de elogios, vamos chegar atrasados." O jantar foi organizado num grande hotel. O espaço não estava demasiado cheio, apenas umas 3 ou 4 mesas, mas a decoração era bastante formal. Os homens, na sua maioria, vestiam fato, e as mulheres estavam impecavelmente vestidas, cada uma com o seu estilo, mas todas transmitiam uma sensação diferente. O Vasco levou-me à mesa principal, onde o chefe dele, o Sr. Arthur, estava sentado. Ele teria uns 50 e poucos anos, era um homem de porte elegante, usava óculos, e o seu olhar era perspicaz, mas não frio. Ao lado dele estava a sua mulher, a Dona Beatriz. Desde o primeiro olhar, percebi que ela era o tipo de pessoa que dava extrema importância às aparências. Vestia um elegante vestido de seda cor de champanhe. Usava um colar de pérolas. O cabelo estava apanhado num coque perfeito, e a maquilhagem era impecável. Tudo era tão perfeito que fazia a pessoa à sua frente sentir-se um pouco a mais. O Vasco apresentou-nos. "Chefe, esta é a minha mulher, a Inês." Sorri, inclinei ligeiramente a cabeça. "Boa noite, Sr. Arthur." "Boa noite, Dona Beatriz." O Sr. Arthur acenou com a cabeça e sorriu de leve. "Olá, minha jovem. O Vasco fala muito de si. Só hoje a conheço." A voz dele era amável, o que me deixou menos tensa. Mas o olhar da Dona Beatriz era diferente. Ela não disse nada de imediato, apenas me examinou da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, lenta e meticulosamente, como se estivesse a avaliar um artigo numa loja. Não era um desprezo óbvio, mas a sensação de ser perscrutada deixou-me desconfortável. Continuei a sorrir, fingindo não notar. O jantar começou, as pessoas conversavam, brindavam, e o ambiente foi se tornando mais natural.
Eu mantive-me maioritariamente em silêncio, assentindo ocasionalmente ou respondendo a algumas perguntas de circunstância. Até que a dona Beatriz pousou o copo de vinho, inclinou ligeiramente a cabeça na minha direção, e a sua voz, embora não alta, foi suficiente para que toda a mesa a ouvisse. O Vasco é tão novo e já tem uma posição como esta, para além de ser bonito e competente. Não é, Inês? Estou realmente curiosa. Ela fez uma pausa. Os cantos dos seus lábios curvaram-se. Como é que ele a encontrou? A mesa ficou em silêncio absoluto. As conversas dispersas pararam instantaneamente. Ninguém disse nada, mas senti claramente os olhares de todos virados para mim. Percebi a intenção da pergunta. Não era curiosidade. Era uma negação. Uma negação de que alguém como eu, de aparência comum, vestida sem luxo, pudesse ser digna do Vasco. O Vasco apertou discretamente a minha mão por baixo da mesa. Senti a sua tensão. Num instante muito breve, muitos pensamentos passaram-me pela cabeça. Podia ficar em silêncio, podia sorrir sem graça, ou podia reagir de forma agressiva. Mas, no final, fiz algo muito simples. Pousei os talheres, peguei no guardanapo, limpei delicadamente o canto da boca, levantei a cabeça e olhei diretamente para a dona Beatriz, sorrindo, um sorriso genuinamente descontraído. A senhora faz uma pergunta muito interessante, disse eu. Fiz uma pequena pausa, o suficiente para a surpreender ligeiramente, e continuei suavemente. Na verdade, eu também já me questionei exatamente da mesma forma. O silêncio tornou-se ainda mais denso. Mantive o mesmo tom de voz suave, como se estivesse a contar uma história perfeitamente normal. Não percebo como é que, naquela altura, os meus pais não me impediram e me deixaram apanhá-lo assim, do nada. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ninguém disse nada. Depois, num canto da mesa, alguém não conseguiu conter um riso abafado e tapou a boca rapidamente. Senti a mão do Vasco apertar a minha com mais força, mas desta vez não era por preocupação, era por orgulho. Olhei de relance para o Sr. Arthur. Ele segurava o copo de vinho, mas a sua mão tinha hesitado um pouco. O seu olhar sobre mim já não era de mera cortesia. Tinha algo mais profundo. Quanto à dona Beatriz, o sorriso nos seus lábios ainda lá estava, mas tinha congelado. Eu sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. E também não imaginava que aquela resposta, aparentemente inofensiva, iria desencadear uma série de acontecimentos relacionados com a minha família, com o Vasco e com coisas que durante tantos anos eu nunca soubera. Naquela noite, após a minha intervenção, o jantar continuou superficialmente como se nada tivesse acontecido. As pessoas voltaram a brindar, a rir, a falar de trabalho. Mas eu sabia muito bem que o ambiente tinha mudado. Era como uma superfície de água onde se tinha atirado uma pedra. As ondas não eram grandes, mas propagavam-se para longe. O Vasco sentou-se ao meu lado durante o resto da noite, quase sem dizer nada, apenas virando-se ocasionalmente para me pôr comida no prato. Um gesto pequeno, mas suficiente para eu perceber que ele estava do meu lado. Não precisava de o dizer, nem de o demonstrar de forma demasiado óbvia. Apenas aquilo bastava. Quanto à dona Beatriz, não voltou a olhar para mim. Passou a conversar com outras mulheres, a voz ainda suave, ainda com subentendidos, mas já sem o ar de quem liderava a conversa, como no início. De vez em quando, o seu olhar passava por mim muito rapidamente e desviava-se de imediato, como se não quisesse tocar no assunto outra vez. O Sr. Arthur, por outro lado, foi diferente. Depois do brinde geral, começou a falar mais com o Vasco, perguntando sobre projetos, sobre o andamento do trabalho, fazendo perguntas detalhadas, não como quem interroga, mas como quem reavalia uma pessoa. Num momento, apanhei o seu olhar a dirigir-se a mim, muito brevemente, mas com profundidade. O olhar de um homem experiente que via algo familiar. Não percebi, mas também não perguntei. O jantar terminou mais cedo do que eu esperava. Quando todos se levantaram para ir embora, o Vasco foi buscar os casacos e eu fiquei à espera perto da porta. Nessa altura, a dona Beatriz passou por mim. Parou, sem me olhar diretamente, apenas inclinando a cabeça. A voz baixa, mas fria. Tem uma língua bem afiada. Dito isto, afastou-se, os seus saltos altos a baterem no chão de pedra, de forma decidida e um pouco mais apressada do que quando chegou. Fiquei quieta,
sem raiva nem satisfação, apenas com a clareza de que há pessoas habituadas a julgar os outros a partir da sua própria posição, e que, quando são contrariadas, não conseguem aceitar. O Vasco voltou e, vendo-me parada, perguntou em voz baixa: "O que foi?" Abanei a cabeça. "Nada. Vamos para casa." No caminho de volta, o carro passava por ruas iluminadas. O Vasco conduzia com muita concentração, mas a sua mão segurava a minha. Só passado um bom bocado é que ele disse: "Inês, desculpa." Virei-me para ele. "Desculpa por quê?" "Por te ter deixado ouvir aquelas palavras." A sua voz era grave, com um toque de autocensura. Não pensei que ela fosse ser tão direta. Sorri levemente, olhando pela janela. "Por que é que pedes desculpa?" Eu não saí a perder. O Vasco abanou a cabeça. "Mas foste desprezada." Fiquei em silêncio por uns segundos e depois disse lentamente: "Se eu realmente me sentisse inferior, as palavras dela teriam efeito. Mas se eu sei quem sou, o que eles dizem são apenas as palavras deles." O Vasco virou-se para me olhar por um longo momento e depois apertou a minha mão. "A minha mulher não é nada simples." "Ri-me. Não fales como se só tivesses descoberto isso hoje." O carro continuou. As luzes da rua passavam por nós, e o meu coração foi se acalmando. Mas por alguma razão, a última frase da Dona Beatriz continuava a ecoar na minha cabeça. "Tem uma língua bem afiada." Parecia uma crítica, mas no fundo, era um reconhecimento. Nos dias seguintes, a vida parecia ter voltado ao normal. O Vasco continuava a ir trabalhar, sempre ocupado. Eu continuava a aceitar trabalhos, a cozinhar, a ir ao mercado, a ler. Nada mudara. Mas depois, pequenas mudanças começaram a aparecer. A primeira foi no Vasco. Uma noite, enquanto eu cozinhava, o Vasco encostou-se à porta da cozinha e disse: "Inês, não achas que o meu chefe anda um bocado estranho ultimamente?" Não me virei. "Estranho como? Antigamente dava-me uma tarefa e pronto. Agora, pergunta-me coisas que não têm a ver com o trabalho, como se tu andas ocupada, como estão os teus pais." Parei o que estava a fazer por um momento. "E então?" O Vasco encolheu os ombros. "E a outra coisa? Na semana passada, a empresa tinha uma vaga para uma formação na sede. Normalmente, essa vaga é para gestores, mas desta vez deram-na a mim." Virei-me para o olhar. "Achas isso mal?" "Não é que seja mal." O Vasco franziu a testa. "É só um bocado inesperado, como se algo tivesse mudado demasiado depressa." Não respondi logo. Na minha mente, o olhar do Sr. Arthur durante o jantar surgiu de novo, profundo e com um toque de reconhecimento. Sorri levemente. "Se calhar é porque fazes mesmo um bom trabalho. E só agora é que repararam." O Vasco riu-se. "Tu estás sempre a defender-me." "Se não te defender a ti, defendo quem?" O ambiente ficou mais leve, mas dentro de mim, uma pequena corda tinha sido esticada. Alguns dias depois, enquanto o Vasco se preparava para a viagem de formação, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi. "Estou? É a senhora Inês?" A voz era de uma mulher, educada, mas um pouco tensa. "Sou a Inês." "Quem fala?" "Sou a secretária do senhor Arthur, o chefe do Vasco." Fiquei um pouco surpreendida. "Aconteceu alguma coisa?" "O senhor Arthur gostaria de falar consigo um momento se tiver disponibilidade." Fiquei em silêncio por uns segundos. "Falar comigo?" "Não com o Vasco, mas comigo. Posso saber qual é o assunto?" O chefe não especificou. Apenas me pediu para a contactar de qualquer maneira. Olhei para a varanda, onde o vaso de era continuava tão verde como sempre. Tive uma sensação estranha, como se uma porta se estivesse a abrir, mas eu ainda não conseguia ver o que estava por trás. "Está bem. Amanhã à tarde posso passar por lá." "Muito obrigada, senhora." A chamada terminou. Fiquei com o telemóvel na mão por um longo tempo. Por que é que o senhor Arthur queria falar comigo? Seria por causa do que aconteceu naquele dia ou haveria algo mais? Um pensamento rápido passou-me pela cabeça e desapareceu. Ri-me para mim mesma, talvez estivesse a pensar demais. Mas no fundo, eu sabia que isto não era simples. Na tarde seguinte, fui à empresa do Vasco. O edifício era alto e moderno, muito diferente dos lugares que eu costumava frequentar. A secretária já estava à minha espera e levou-me ao último andar. A porta do escritório abriu-se. O senhor Arthur levantou-se assim que me viu.
Ao contrário do jantar, desta vez ele vestia-se de forma mais casual, mas a sua presença continuava a ser marcante. Inês, chegaste. Senta-te. A sua voz era consideravelmente mais amigável. Sentei-me, mantendo uma distância apropriada. O senhor procurava-me para algum assunto? Ele não respondeu de imediato, apenas me olhou, um olhar muito atento, como se estivesse a confirmar algo. Depois perguntou: O teu pai chama-se Aníbal? O meu coração deu um pequeno salto. Olhei-o nos olhos. Sim. O ambiente na sala tornou-se subitamente mais pesado. O senhor Arthur soltou um suspiro lento, como se algo tivesse finalmente sido confirmado. Nunca pensei que fosses a filha dele, disse ele, com a voz mais baixa. Não disse nada, mas na minha cabeça, uma porta acabara de se abrir, e eu sabia que, a partir dali, as coisas já não seriam simples. Sentada em frente ao senhor Arthur, com as mãos pousadas nos joelhos, sentia as pontas dos meus dedos a contraírem-se ligeiramente. Não era por medo, mas por uma sensação difícil de nomear. Como se estivesse perante uma resposta para a qual ainda não estava preparada. O senhor Arthur continuava a olhar para mim, não com o olhar avaliador da dona Beatriz naquele dia, mas com um olhar profundo, cheio de memórias e até um certo remorso. O teu pai, como está ele? Perguntou. Respondi lentamente. O meu pai está bem. Ele e a minha mãe acabaram de voltar de uma viagem. Ele acenou com a cabeça, como se libertasse algo que guardava há muito tempo. Continua o mesmo. Ele sempre foi assim, a viver com tranquilidade. Não interrompi. Apenas esperei. Sabia que esta história não era para eu perguntar, mas para ele contar. Passado um momento, o senhor Arthur levantou-se, caminhou até a grande janela de vidro atrás da sua secretária e olhou para o trânsito lá embaixo. A sua voz tornou-se mais grave. Sabes o que o teu pai fazia antes de ser professor? Abanei a cabeça. Só sei que ele dava aulas de história desde que eu era pequena. Ele sorriu levemente, mas o sorriso não era completo. Pois, ele nunca contou. Segui suas costas com o olhar, sentindo-me como se estivesse perante uma porta de memórias que não era eu a abrir. Antigamente, eu e o teu pai conhecemo-nos quando éramos muito jovens. Começou ele, a voz firme, nem rápida nem lenta, como se estivesse a recontar uma velha história que o tempo tinha assentado. Naquela altura não tínhamos nada, apenas duas coisas: coragem e ambição. Começamos a fazer negócios juntos, desde as coisas mais pequenas, a vender componentes eletrônicos na Feira da Ladra, e aos poucos fomos juntando dinheiro até abrirmos uma pequena empresa. Dizíamos que era uma empresa para parecer bem, mas na verdade éramos só algumas pessoas, um escritório alugado e um monte de sonhos. Ele parou por um instante, como se estivesse a organizar as memórias. Naquela época, se fizesses as coisas bem, ganhavas dinheiro, mas se errasses, perdias tudo. Perguntei em voz baixa. E depois? Ele virou-se para mim, o olhar um pouco sombrio. Depois, apanhamos um negócio grande. O ambiente na sala pareceu pesar. Um contrato muito grande. Se corresse bem, podíamos mudar de vida. Mas precisamente por ser tão grande, quando deu problemas, deixou de ser uma coisa pequena. Senti o meu ritmo cardíaco abrandar. Fomos enganados, disse ele, de forma concisa. O parceiro era uma empresa fantasma. Levaram a mercadoria e desapareceram. Aquele dinheiro era quase todo o capital da empresa. Não disse nada, mas na minha cabeça, a imagem de um homem jovem, aquele que eu sempre conheci como um professor calmo, tornou-se subitamente estranha. Depois disso, continuou o senhor Arthur, tínhamos duas opções. Ele levantou 2 dedos, a voz ainda firme. Uma era dissolver a empresa, dividir o que restava, e cada um seguia o seu caminho. A outra era ficar e assumir toda a dívida. E recomeçar do zero. Olhei para ele. Que opção escolheu o meu pai? Ele sorriu fracamente. Adivinha. Não preciso de adivinhar. Ficou. Certo. Ele acenou com a cabeça. Ele disse que o fracasso no negócio era um problema nosso, mas as dívidas tinham de ser pagas. Não podíamos deixar que outros as assumissem por nós. O senhor Arthur ficou em silêncio por alguns segundos e depois continuou, a voz mais baixa. E eu? Eu escolhi a outra opção. A frase caiu suavemente, mas com um peso enorme. Não perguntei por quê.
porque compreendia que, naquele momento, nem todos teriam a força para ficar. Eu saí. Continuou. Ele levei a minha parte do dinheiro, mudei de área e comecei de novo. O teu pai ficou sozinho a arcar com tudo. Senti a garganta seca. E depois? O senhor Arthur olhou pela janela. Depois ouvi dizer que ele vendeu tudo o que tinha, fez todo o tipo de trabalhos, desde pequenos negócios a trabalhar por conta de outrem, e finalmente entrou para o ensino. Dava aulas e pagava as dívidas. Apertei as mãos. Outra imagem surgiu. O meu pai, que todas as noites se sentava a escrever com uma caligrafia cuidada. O homem que sorria amavelmente quando eu perguntava se ele tinha sido rico em tempos. De repente, tornou-se uma pessoa muito diferente, uma pessoa que eu nunca tinha conhecido. Ele demorou quase 10 anos a pagar tudo, disse o senhor Arthur, a voz a abrandar. 10 anos. Respirei fundo. 10 anos. Tempo suficiente para mudar uma vida inteira. O senhor voltou a procurá-lo? Perguntei. O senhor Arthur abanou a cabeça. Não. Por vergonha ou por não querer. Continuei. Ele olhou para mim. E pela primeira vez, o seu olhar vacilou um pouco. Porque não tinha cara para isso. A sala ficou em silêncio. Apenas se ouvia o som suave do ar-condicionado. O senhor teve notícias dele? Perguntei. Sim. Ele acenou. Soube que ele voltou para a terra dele, tornou-se professor, casou, teve uma filha e vivia uma vida normal. Ele fez uma pausa. Mas não me atrevi a aparecer. Não o critiquei, nem o defendi. Apenas vi que aquela era a escolha de cada um. E cada escolha tem o seu preço. Até aquele dia ele olhou para mim, o olhar mais profundo quando disseste aquilo à mesa do jantar. Franzi ligeiramente a testa. Vi que eras como ele. Fiquei perplexa. Como ele em quê? Ele sorriu levemente. Serena. Mas não fraca. Suave. Mas sem deixar que te menosprezem. Fiquei em silêncio. Uma vez ouviu dizer uma coisa, continuou ele. Uma pessoa pode não ser rica ou brilhante, mas não pode deixar que os outros a vejam como barata. Senti o meu coração vibrar. Foi exatamente isso que eu fiz. Não para ganhar, mas para não ser rebaixada. Depois daquele dia perguntei ao Vasco sobre ti, continuou ele, e soube o teu nome. Soube que eras filha dele. Ele suspirou. Só aí percebi que não foste tu que tiveste sorte em casar com o Vasco. Foi o Vasco que teve sorte. Não disse nada. Apenas senti algo estranho dentro de mim. Não era orgulho, era compreensão. Chamei-te aqui hoje e ele voltou a sentar-se. A voz mais séria não para contar estas histórias e aliviar a minha consciência. Escutei atentamente. Quero pedir desculpa, disse ele. Olhei para ele. Não em nome da Beatriz, mas em meu nome. Porque antigamente eu não tive coragem suficiente. Abanei a cabeça. Isso é uma questão entre o senhor e o meu pai. Não é um erro teu. Mas afetou-te, disse ele. Fiquei em silêncio. Sim. Tinha afetado, não diretamente, mas o suficiente para mudar a forma como os outros me viam numa única noite. Não vou deixar que isso se repita com o Vasco. Continuou ele, a voz mais firme. Ele será avaliado pela sua própria capacidade, não por quem tu és. Olhei para ele. Também espero que sim. Olhámo-nos já sem tensão, sem a distância inicial, apenas com um entendimento tácito entre duas gerações, entre duas histórias. Quando me levantei para sair, o senhor Arthur acompanhou-me até a porta. Antes de eu entrar no elevador, ele disse: Inês. Virei-me. És como o teu pai. Sabes quem és. Sorri. Obrigada. A porta do elevador fechou-se. Olhei para o meu reflexo no vidro. Continuava a ser eu. Mas algo tinha mudado. Já não era apenas a Inês, mulher do Vasco, mas também a filha de um homem que eu tinha acabado de começar a compreender. E sabia que esta história estava apenas a começar. Saí do edifício. O sol do final da tarde caía sobre a rua, dourado, um pouco ofuscante, mas não agressivo, como um fino véu a cobrir tudo, tornando o cenário simultaneamente real e distante. Dentro de mim, porém, tudo estava estranhamente claro. Cada pensamento, cada palavra do Sr. Arthur permanecia intacto, sem que um único detalhe se perdesse. Não fui diretamente para casa. Fiquei um pouco no passeio, a observar as pessoas a passar,
e depois caminhei lentamente em direção à paragem do autocarro, como se precisasse daquela distância para organizar tudo o que acabara de ouvir. Porque há coisas que, quando são apenas a história de outra pessoa, são fáceis de ouvir, mas quando de repente se tornam parte de nós, não podem ser assimiladas de um momento para o outro. O meu pai, um homem que na minha memória estava sempre associado à imagem de um professor gentil e paciente, que vivia de forma simples, que nunca levantava a voz, nunca se gabava, nunca mencionava a palavra passado. E hoje, através das palavras de outra pessoa, eu descobria que ele tivera uma vida assim. Uma vida nada fácil. Cheguei à casa quando já estava a escurecer. O pequeno apartamento estava como sempre, silencioso, arrumado, com o cheiro a arroz cozido a pairar na cozinha. Fiquei à porta por alguns segundos, a olhar para dentro antes de entrar, trocar de sapatos e pousar a mala. Todos os meus movimentos eram mais lentos do que o habitual. O Vasco ainda não tinha chegado. Ele tinha enviado uma mensagem a dizer que tinha trabalho na empresa e que chegaria tarde. Li a mensagem. Respondi com um ok. Tem cuidado no regresso e pousei o telemóvel, mas a minha mão permaneceu na mesa, sem se afastar de imediato. Eu sabia que precisava de falar com o meu pai. Não por curiosidade, mas porque chegara a hora. Fui para a cozinha e preparei uma refeição simples, como todos os dias. Mas a minha cabeça não parava de pensar nas perguntas que faria, e depois descartava-as, sabendo que algumas perguntas não podem ser feitas de forma tão direta. Naquela noite, o jantar foi só para mim. Comi devagar. Muito devagar. Como se estivesse a prolongar o tempo. Mas, eventualmente, tive de me levantar. Peguei no telemóvel, olhei para o nome do meu pai no ecrã, o meu dedo hesitou por alguns segundos e depois disquei. O telefone tocou 2 vezes e o meu pai atendeu. Estou? Inês? A voz do meu pai era a mesma de sempre, calma, estável, como se nada tivesse acontecido. Sim, pai, sou eu. Já jantaste? Já. E vocês? Nós também acabamos de jantar. Hoje a tua mãe fez uma sopa de peixe deliciosa. Ouvi e sorri levemente. Uma conversa perfeitamente normal. Mas era precisamente essa normalidade que tornava mais difícil começar a falar. Pai. Chamei. Sim. Fala. Respirei fundo. Hoje, encontrei-me com uma pessoa. O meu pai ficou em silêncio. O nome dele é Arthur. Do outro lado da linha, ouvi uma pausa muito pequena, tão pequena que, se não estivesse atenta, poderia não ter notado. Que Arthur? Perguntou o meu pai, a voz ainda firme. O Arthur da empresa do Vasco. Não fui explícita, mas foi o suficiente. O meu pai não disse nada por alguns segundos, e depois perguntou, mais lentamente. Ele procurou-te? Apertei a mão. Sim. O que é que ele disse? A pergunta foi muito curta, mas senti a sua preparação. Não escondi nada. Ele contou a história do passado do pai. Silêncio. Desta vez não foi uma pausa breve, mas um silêncio mais longo. Não falei. Sabia que o meu pai estava a pensar. Passado um bocado, ele suspirou muito levemente. Até onde é que ele contou? Quase tudo, disse eu, devagar. A história do negócio, de terem sido enganados, do pai ter ficado a pagar as dívidas. Do outro lado da linha, o silêncio continuou. Eu não conseguia ver o rosto do meu pai, mas podia imaginá-lo sentado na sua cadeira habitual, as mãos na mesa, o olhar para baixo, sem evitar, mas também sem pressa. E o que é que tu achas? Perguntou ele. Esta pergunta surpreendeu-me. Não foi, acreditas? Nem achas que ele disse a verdade? Mas sim, o que é que tu achas? Fiquei em silêncio por alguns segundos, e depois disse a verdade. Fiquei surpreendida. Nunca soube de nada disto. Sempre pensei que o pai era apenas um professor normal. Fiz uma pausa. Mas afinal, o pai já viveu uma vida diferente. Do outro lado da linha, o meu pai riu-se levemente. Eu continuo a ser uma pessoa normal, filha. Abanei a cabeça, embora soubesse que ele não me via. Não é a mesma coisa. Ser normal e ter passado por coisas como estas não é a mesma coisa. O meu pai não contestou, apenas disse: já és crescida. Uma frase muito simples, mas eu entendi. Entendi que ele estava a admitir que era a altura de eu saber. Pai. Chamei de novo. Sim. O pai guarda rancor do Sr. Arthur?
Esta pergunta estava na minha mente desde que saí da empresa, e agora eu precisava da resposta. O meu pai não respondeu de imediato. Ouvi o som da cadeira a mover-se ligeiramente. Talvez ele estivesse a mudar de posição. Antigamente começou ele, a voz mais lenta, sim. Fiquei em suspenso. Não era rancor, era incompreensão. Não compreendia como é que duas pessoas que começaram juntas podiam escolher dois caminhos tão diferentes. Escutei. Mas mais tarde continuou o meu pai quando eu próprio passei por muitas coisas, entendi. Entendeu o quê? Entendi que cada pessoa tem o seu limite. A voz do meu pai era muito firme. Há quem aguente a pressão e há quem não aguente. Há quem se atreva a ficar e há quem tenha de partir. Não é que alguém esteja errado, é apenas diferente. Fiquei em silêncio. Então o pai já não guarda rancor. Não disse ele de forma decisiva, porque guardar rancor não muda nada, só nos cansa. Senti o meu coração aliviar um pouco, mas ainda havia algo. Mas o pai não me contou, porque não era necessário, respondeu ele de imediato. Como assim, não era necessário? Porque essa é a minha história, não a tua. Apertei a mão. Mas eu sou sua filha. E então? Perguntou o meu pai, a voz ainda calma. Fiquei sem palavras. És minha filha, mas isso não significa que tenhas de carregar o que eu passei. A forma como eu vivi foi uma escolha minha. A forma como tu vives é uma escolha tua. Não consegui dizer nada. Passado um longo tempo, perguntei em voz baixa. Mas e se isso me afetar? O meu pai ficou em silêncio por um momento. Afetar como? Como hoje. Só por eu ser sua filha, as pessoas mudaram a forma como me olham. Disse eu, devagar. Mudaram a forma como tratam o Vasco. Eu não gosto disso. Do outro lado da linha, o meu pai não respondeu logo, e depois perguntou. O Vasco mudou por causa disso? Não. Tu mudaste por causa disso? Não. Então não há nada com que te preocupares. A resposta foi concisa, mas muito segura. Mas eu não quero, continuei, que o Vasco seja favorecido por minha causa. Quero que ele seja reconhecido por si mesmo. O meu pai riu-se levemente. Isso é que é o mais importante. Então, o que vais fazer? Fiquei em silêncio e depois disse. Ainda não sei, mas acho que preciso de esclarecer as coisas. O meu pai não fez mais perguntas, apenas disse. A decisão é tua. Eu não interfiro. Assenti. Embora soubesse que ele não me via. A chamada terminou. Pousei o telemóvel e fiquei sentada em silêncio por muito tempo. Lá fora, as luzes da cidade já estavam acesas. Tudo continuava igual. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Já não estava confusa como à tarde, nem tão pesada como quando ouvi a história. Apenas restava uma certeza. Eu sou eu, filha do meu pai, mas não tenho de viver a vida dele por ele. E o Vasco também não. Levantei-me e fui para a varanda. Olhei para o vaso de era a baloiçar suavemente ao vento. De repente sorri. Havia coisas que não precisavam de ser resolvidas de imediato, mas uma vez compreendidas, saberia que direção seguir. E eu sabia que a história ainda não tinha terminado aqui. Nos dias que se seguiram à chamada com o meu pai, a minha vida superficialmente continuou a fluir com normalidade. O Vasco saía cedo e voltava tarde. Eu continuava em casa a trabalhar, a cozinhar, a arrumar, e de vez em quando ia ao mercado comprar mais uns legumes, mais um peixe. Tudo era tão familiar que, se não fosse pelo que acabara de acontecer, eu poderia acreditar que esta vida continuaria assim, calma, tranquila, sem uma única onda. Mas eu sabia que havia mudanças a acontecer, não de forma ruidosa ou ostensiva, mas silenciosamente, como um rio a correr por baixo da terra. O Vasco foi quem sentiu isso mais claramente. Uma noite, enquanto jantávamos, ele disse de repente: Inês, ultimamente tenho achado o ambiente na empresa um bocado estranho. Pus-lhe um pedaço de peixe no prato e perguntei suavemente. Estranho como? Antes as pessoas eram normais comigo. Havia quem gostasse de mim, quem não gostasse, mas pelo menos era claro. Agora o Vasco parou. A pensar um pouco, toda a gente parece mais formal. Olhei para ele. Formal? Sim, como se antes falassem à vontade e agora pensassem mais no que dizem. Até os gestores que antes não me ligavam nenhuma agora vêm perguntar como estou. Há até quem me peça a minha opinião. Não fiquei surpreendida, mas não o disse. O Vasco continuou. E o chefe Arthur também.
Ultimamente, quando fala comigo, o tom é diferente. Já não é de chefe para empregado, mas mais como se fôssemos conhecidos. Perguntei em voz baixa. Isso incomoda-te? O Vasco abanou a cabeça. Não é que me incomode, só não estou habituado. Ele sorriu levemente, mas o sorriso era um pouco forçado. Gosto das coisas claras. Se faço bem, sou reconhecido. Se não faço, sou corrigido. Não quero ser favorecido por uma razão qualquer. Olhei para ele por um longo tempo. Dentro de mim, as palavras do meu pai naquele dia ecoaram. A forma como tu vives é uma escolha tua. Pousei os talheres e disse lentamente: Vasco, sim, se um dia soubesses que essas mudanças não se devem à tua competência, mas a outro fator, o que farias? O Vasco não respondeu de imediato. Olhou para mim, o olhar mais sério. O que é que estás a querer dizer? Não evitei o seu olhar. Estou só a perguntar. O Vasco pensou por alguns segundos e depois disse: Se fosse mesmo assim, eu recusaria. Porque não quero mais tarde olhar para trás e não saber se o que consegui foi por mérito meu ou por causa de outra pessoa. Ele falou com muita calma, sem qualquer hesitação. Sorri levemente. Então está bem. O Vasco olhou para mim, o olhar um pouco desconfiado. Aconteceu alguma coisa? Abanei a cabeça. Ainda não. Eu sabia que havia coisas que ainda não era o momento de dizer, mas também sabia que não podia esconder para sempre. 3 dias depois, o Vasco partiu para a formação. Acompanhei-o ao aeroporto. Antes de entrar para o controlo de segurança, ele virou-se, abraçou-me e disse em voz baixa: Em casa, lembra-te de comer bem. Se precisares de alguma coisa, liga-me. Assenti com a cabeça. Tem cuidado na viagem. Ele largou-me, mas continuou a segurar a minha mão por mais um instante, como se não quisesse partir. Por fim, teve de se virar e ir. Fiquei a observá-lo até a sua figura desaparecer e só então saí. No caminho de volta, senti um vazio no coração. Não por estarmos separados por muito tempo, mas porque sabia que, quando ele voltasse, haveria coisas que eu teria de lhe dizer, e uma vez ditas, nada seria como antes. Naquela tarde, enquanto eu estava sentada a rever um plano de comunicação, o telemóvel tocou. Era um número conhecido. Olhei para o ecrã por alguns segundos. Era a dona Beatriz. Fiquei um pouco surpreendida, mas atendi. Sou eu. É a Inês? A voz dela do outro lado da linha era diferente. Já não era altiva nem fria, mas um pouco mais lenta e baixa. Sim, sou eu. Estás ocupada? Parei o que estava a fazer. Não, dona Beatriz. Aconteceu alguma coisa? Ela ficou em silêncio por um momento, e depois disse: Queria convidar-te para vir jantar à minha casa. Fiquei perplexa. Não pelo convite, mas pela forma como foi feito. Não era uma ordem. Não tinha um tom de superioridade. Era um pedido. O Arthur também gostava que viesses, acrescentou ela. Para conversarmos e esclarecermos as coisas. Compreendi que não se tratava apenas de um jantar, mas de um encontro. Um encontro necessário. Não respondi de imediato. A dona Beatriz também não insistiu. Apenas esperou. Por fim, disse eu: Sim. Quando seria? Amanhã pode ser? Pensei por um momento. O Vasco não estava em casa. Se acontecesse alguma coisa, teria de enfrentar sozinha. Mas não senti medo. Sim, pode ser. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de alívio. Então amanhã, às 18h. Envio-te a morada. Está bem. A chamada terminou. Pousei o telemóvel e fiquei sentada em silêncio. Por um longo tempo. Não me sentia ansiosa, nem nervosa. Apenas sentia com clareza que este era o próximo passo, e era inevitável. Naquela noite, preparei-me com normalidade. Escolhi um conjunto de roupas simples, nem demasiado vistoso, nem desleixado. Maquilhei-me levemente, prendi o cabelo. Olhei-me ao espelho. Continuava a ser eu. Não precisava de me esforçar para ser outra pessoa. Porque eu sabia que o que eles iriam ver não era a aparência, mas a forma como eu me portaria perante eles. Na tarde seguinte, cheguei à morada que a dona Beatriz enviou. Era uma zona de vivendas tranquilas, com um grande portão e um segurança. Dei o meu nome e fui autorizada a entrar. A casa era espaçosa, com uma decoração luxuosa. Tudo estava perfeitamente arrumado, mas faltava algo: calor humano.
Não com o vestido elaborado do jantar, mas com uma roupa mais simples. A maquilhagem era leve. Olhou para mim. O olhar já não era cortante. Chegaste. Sim. Ela afastou-se para eu entrar. Entra. Entrei. O senhor Arthur estava na sala de estar. E ao ver-me, levantou-se. Inês. Chegaste. Senta-te. A voz dele era ainda grave, mas mais agradável do que da última vez. Sentei-me. A dona Beatriz trouxe um copo de água e pousou-o à minha frente. Os seus movimentos eram um pouco cautelosos, já não com a naturalidade de quem está à vontade, mas como se estivesse a ponderar cada gesto. O silêncio durou alguns segundos, e depois foi a dona Beatriz quem falou primeiro. Inês. Olhei para ela. Peço-te desculpa. Não fiquei surpreendida. Mas não a interrompi. Ela continuou. O que eu disse naquele dia não esteve certo. A sua voz não era alta, mas era clara. Eu julguei-te pela aparência e errei. Olhei para ela e vi nos seus olhos não arrogância, mas dificuldade. A dificuldade de admitir um erro, disse em voz baixa. Eu compreendo. A dona Beatriz abanou a cabeça. Não. Tu não compreendes tudo. Ela pousou as mãos nos joelhos, apertando-as. Eu não errei apenas por te ter dito aquilo. Errei por estar habituada a julgar os outros segundo os meus próprios padrões. Não disse nada. Ela olhou para mim. Até saber que eras filha de quem és. Esta frase fez o ambiente pesar. Perguntei. Então, se eu não fosse filha do meu pai, a senhora não me pediria desculpa? A dona Beatriz ficou paralisada. A minha pergunta não era dura, mas era direta. Ela não respondeu de imediato. Baixou a cabeça. Passado um bocado, disse em voz muito baixa. Provavelmente não. Essa franqueza surpreendeu-me, mas também me fez respeitá-la mais. Assenti com a cabeça. Obrigada por ter sido sincera. A dona Beatriz olhou para mim, e pela primeira vez o seu olhar não se desviou. Mas hoje peço desculpa não por seres filha de quem és, mas porque mereces ser respeitada. Aquela frase não foi dita em voz alta, mas foi o suficiente. O suficiente para eu perceber que algumas mudanças são reais. Não são por causa das circunstâncias, mas por uma tomada de consciência. O senhor Arthur, sentado ao lado, não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Olhei para os dois e sorri levemente. Eu aceito. Não para perdoar, não para esquecer, mas para aceitar. Aceitar que as pessoas podem errar, mas também podem corrigir-se. E a partir daquele momento, a nossa relação mudou. Já não era de confronto, mas de diálogo. Depois daquela noite em casa da dona Beatriz, voltei para o meu apartamento num estado de espírito muito peculiar. Não me sentia completamente aliviada, nem pesada. Era como se tivesse pousado algo que carregava há muito tempo, mas ao mesmo tempo, pegado noutra coisa, mais clara e mais difícil de evitar. Não contei tudo ao Vasco naquela mesma noite. Resumi, dizendo que tinha ido jantar à casa do senhor Arthur e que tudo estava bem, sem motivo para preocupação. Eu sabia que havia coisas que precisavam de esperar, não por querer esconder, mas porque era preciso o momento certo para as dizer, sem que a outra pessoa fosse apanhada por emoções ainda por assentar. Nos dias seguintes, a dona Beatriz não voltou a ligar, nem a enviar mensagens. Era como se, após o pedido de desculpas, ela se tivesse dado um tempo para refletir. E eu fiz o mesmo. Não tomei a iniciativa de contactá-la, porque aquela relação, embora mudada, ainda precisava de tempo para se redefinir. Até que uma tarde, enquanto eu estava a rever um rascunho para um cliente, o telemóvel tocou novamente. Desta vez, não era um número desconhecido. O nome Beatriz apareceu no ecrã. Olhei por um segundo e atendi. Sou eu. Inês. Sou eu. A voz dela era mais suave do que antes, já não apressada nem altiva, mas um pouco mais lenta, como alguém que pesa cada palavra. Sim, dona Beatriz. Estás ocupada? Não, diga por favor. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse, com uma hesitação que eu nunca lhe tinha ouvido antes. Queria pedir-te um favor. Fiquei um pouco surpreendida. A dona Beatriz, a mulher que sempre se posicionou de uma forma que intimidava os outros, agora estava a pedir um favor. Diga, por favor. Na próxima semana, o meu grupo tem um encontro. Não é nada de especial, apenas um grupo de conhecidas, a maioria mulheres,
que se reúnem para falar de cultura, arranjos florais, cerimônia do chá, esse tipo de coisas. Fiquei a ouvir. Inicialmente tínhamos convidado uma pessoa para falar, mas em cima da hora ela teve um imprevisto e não pode vir. Agora estamos sem ninguém para conduzir uma pequena partilha e manter o ambiente, e eu não parava de pensar em ti. Fiquei um pouco surpreendida. É mim? Sim, disse ela, um pouco mais depressa, como se temesse que eu recusasse. Ouvi o Arthur dizer que trabalhas com conteúdos, que tens conhecimento sobre cultura e que falas com graça. No outro dia, à mesa, eu também vi isso. Ela parou, como se percebesse que tinha mencionado o passado, e baixou a voz. Sei que este pedido é um bocado repentino, mas não consigo encontrar ninguém mais adequada. Fiquei em silêncio por alguns segundos, não porque fosse difícil, mas porque percebi que este convite não era apenas um pedido de ajuda. Era uma forma de ela me introduzir noutro mundo. O mundo dela, um lugar onde antes ela pensava que eu não pertencia. O que é que eu precisaria de fazer? Perguntei, com a voz calma. Apenas conversar, respondeu ela. A voz aliviada por eu não ter recusado de imediato. Partilhar um pouco sobre a nossa cultura tradicional ou coisas que aches interessantes. Não precisa de ser muito acadêmico, apenas fácil de ouvir, de entender e que mantenha o bom ambiente. Cerca de meia hora, só, pensei. Quando é? Sábado à tarde, por volta das 15. Calculei rapidamente. Não coincidia com nenhum trabalho, e não tinha razão para recusar. Mesmo assim disse, pode dar-me um pouco de tempo para pensar? Claro que sim, respondeu ela de imediato. Pensa com calma. Se não te der jeito, não há problema. Eu compreendo. Aquele eu compreendo era muito diferente do de antes. Não era uma permissão vinda de cima. Era respeito. Hoje à noite dou-lhe uma resposta. Sim, eu espero. A chamada terminou. Pousei o telemóvel, recostei-me na cadeira e olhei para o teto. Não porque tivesse medo de falar em público, mas porque compreendia que, ao entrar naquele evento, não estaria apenas a representar-me a mim mesma, mas também a levar uma perspectiva diferente para as pessoas que lá estariam. À noite, o Vasco ligou por videochamada. Tinha acabado de tomar banho, o cabelo ainda molhado, e estava sentado na sala do hotel. Atrás dele, uma janela de vidro dava para uma cidade desconhecida, com as luzes a estenderem-se ao longe. A minha mulher já jantou? Perguntou ele. Já. E tu? Também acabei de jantar. Hoje aqui havia um prato bastante estranho. Não gostei muito. Ri-me. Conversamos por alguns minutos sobre coisas banais e depois mencionei. Hoje a dona Beatriz ligou-me. O Vasco parou. O que é que ela disse? Pediu-me para ir a um encontro do grupo dela para falar um pouco. O Vasco franziu a testa. E vais? Olhei para ele. O que é que tu achas? O Vasco não respondeu de imediato. Recostou-se na cadeira a pensar. Se fosses a Inês de antigamente, provavelmente recusarias. Assenti levemente. Sim. E agora? Ele olhou para mim, o olhar a suavizar-se. Acho que vais. Sorri. Por quê? Porque já não te sentes inferior a elas. Aquela frase dita com leveza acertou em cheio. Não contestei. Vou, disse eu. O Vasco acenou. Então vai. Mas lembra-te de uma coisa. O quê? Vais lá não para provar nada, apenas para seres tu mesma. Olhei para ele. Naquele momento, percebi claramente uma coisa. O Vasco não precisava que eu me destacasse, apenas que não me perdesse. Eu sei. Naquela noite enviei uma mensagem à Dona Beatriz. Dona Beatriz, posso participar? A mensagem foi enviada, e menos de um minuto depois, ela respondeu. Obrigada, Inês. Curto, mas suficiente. Nos dias seguintes comecei a preparar-me, não escrevendo um discurso, mas selecionando histórias e pequenos detalhes sobre a nossa cultura que já tinha lido, investigado e achado interessantes. Depois, uni-os de forma a que, ao contá-los, quem ouvisse não se sentisse sobrecarregado, mas sim próximo. Escolhi falar sobre as estações do ano, sobre como os nossos antepassados viviam em sintonia com a natureza, sobre coisas muito pequenas, mas que são a base de uma vida equilibrada, nada de grandioso ou ostensivo, apenas o que era autêntico. No dia, cheguei um pouco mais cedo. Era uma pequena sala de eventos, decorada com bom gosto, com mesas e cadeiras arrumadas.
Em cima das mesas havia flores frescas e chá quente. Tudo muito cuidado. As mulheres que lá estavam vestiam-se bem, estavam maquilhadas, falavam em voz baixa, mas o olhar não escondia a observação. Entrei. Ninguém me conhecia, mas todas me olharam. Sorri. A dona Beatriz aproximou-se e pegou-me na mão com delicadeza. Chegaste, que bom. Desta vez, a voz dela tinha um toque de naturalidade. Já não era forçada. Levou-me para dentro e apresentou-me de forma simples. Esta é a Inês, uma jovem amiga que hoje vai partilhar algumas coisas conosco. Sem títulos, sem floreados. Tal como eu tinha dito, fiquei ali, a olhar para os rostos à minha frente. Já não sentia o julgamento do jantar, mas sim uma expectativa. Respirei fundo e comecei. E eu sabia que aquilo não era apenas uma partilha. Era um passo. Um passo para entrar num círculo ao qual, antes, eu nunca pensei pertencer. Eu estava de pé em frente à pequena sala, a luz amarela e quente a cair sobre os rostos que se viravam para mim. Não havia microfone, nem um palco elevado, apenas um espaço suficiente para que quem falava e quem ouvia se pudessem ver claramente. A distância não era grande, mas era suficiente para sentir cada olhar, cada expressão, cada pequena mudança no ambiente. Quando comecei, não falei de imediato. Olhei à minha volta. As mulheres ali presentes eram, na sua maioria, muito mais velhas do que eu, bem vestidas, com gestos delicados, mas os seus olhares não eram simples. Algumas estavam curiosas, outras reservadas, outras mantinham a distância. E havia também quem estivesse simplesmente a ouvir por educação, sem qualquer expectativa. Percebi que, se fosse a Inês de antigamente, ao entrar num espaço como este, provavelmente ter-me-ia retraído, dito coisas seguras, ou talvez nem me atrevesse a falar. Mas naquele momento já não me sentia inferior, nem precisava de me sentir superior. Estava apenas no meu lugar. Eu não tenho muito jeito para falar para muitas pessoas, comecei, com a voz não muito alta, mas clara. Por isso hoje vou apenas contar algumas pequenas histórias, coisas que eu própria acho interessantes. Se gostarem, ouçam. Se não, pensem que é apenas uma história para passar o tempo. Alguns olhares na plateia mudaram. Não pelo conteúdo, mas pela forma de falar, sem artifícios, nem pretensão. Continuei. O meu trabalho obriga-me a ler e a pesquisar muito. Uma vez, ao procurar material sobre as estações do ano, percebi que os nossos antepassados não viviam apenas segundo o tempo, mas segundo o ritmo da natureza. Falei sobre a chegada da primavera, não apenas como uma época de plantar, mas de sair à rua, de respirar, de sentir a transformação da terra. Falei sobre o verão, sobre como a alimentação e o descanso se adaptavam ao calor. Usei uma linguagem simples, recorrendo a histórias, imagens, coisas que qualquer pessoa podia compreender. No início, algumas apenas ouviam. Depois, outras começaram a levantar a cabeça. E por fim, algumas acenavam levemente. O ambiente foi mudando gradualmente. Já não era uma audição por obrigação, mas uma escuta genuína. Eu vi isso e continuei. Contei como os nossos antepassados valorizavam as pequenas coisas. Uma refeição a horas, uma noite de sono no momento certo, uma chávena de chá não para ser bebida de um só gole, mas para ser sentida. Eu penso, disse eu, abrandando o ritmo, que há coisas que consideramos simples, mas que na realidade são a nossa base. Se as perdermos, a vida deixa de ter equilíbrio. A sala ficou em silêncio, não por não haver nada a dizer, mas porque estavam a ouvir. Quando terminei, não fiz uma vénia, apenas disse: era isto que eu queria partilhar. Obrigada por me terem ouvido. 1 segundo, 2 segundos. E depois ouviram-se aplausos. Não ruidosos, mas uniformes e sinceros. Olhei para baixo. Já não via os olhares inquisidores do início, mas sim reconhecimento. A dona Beatriz, que estava ao fundo, olhava para mim com um olhar muito diferente. Não era orgulho, nem surpresa. Era tranquilidade. Após a minha intervenção, o ambiente tornou-se mais descontraído. As pessoas levantaram-se, começaram a conversar, a fazer perguntas. Algumas aproximaram-se de mim. Uma senhora com cerca de 50 anos, vestindo um traje de cor sóbria, perguntou: que curso tirou para falar com tanta naturalidade? Sorri. Não tenho formação específica em cultura,
Apenas leio muito e vou guardando o que aprendo. Ela acenou com a cabeça. O importante não é o que se estuda, mas o que se compreende. Outra perguntou. Dá aulas? Abanei a cabeça. Não, apenas crio conteúdos. As perguntas não eram difíceis, mas a forma como eram feitas era diferente. Já não era um teste, mas um interesse genuíno. A dona Beatriz ao meu lado não interveio, apenas me olhava de vez em quando, com um olhar mais suave. Depois de a maioria das pessoas se ter ido embora, ela aproximou-se de mim. Obrigada. Abanei a cabeça. Eu apenas disse o que sabia. Nem toda a gente consegue falar como tu disse ela, lentamente. Especialmente num ambiente como este. Não respondi. Ela olhou para mim e continuou. Hoje percebi. Percebeu o quê? Percebi porque é que o Arthur te valoriza tanto. Sorri levemente. Ele valoriza-me porque sou filha do meu pai. A dona Beatriz abanou a cabeça. Não. No início, talvez. Mas agora não. Aquelas palavras deixaram-me em silêncio. Não por não acreditar, mas por saber que não precisava de confirmação. No caminho de volta, não apanhei logo um táxi. Andei um bocado a pé. A tarde estava fresca, o vento era suave. Caminhei devagar, sem pressa. Na minha cabeça, já não havia pensamentos confusos como antes, apenas uma sensação muito clara. Eu tinha superado algo. Não tinha subido de nível, tinha atravessado. Atravessado o olhar dos outros, as suas avaliações, e até a minha própria timidez de antes. O telemóvel tocou. Era o Vasco. Já acabou? Perguntou ele. Sim. Como correu? Sorri levemente. Correu bem. Só bem? Riu-se o Vasco. Um pouco melhor do que bem. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois disse. Eu sabia. Sabias o quê? Que ias conseguir. Não disse nada. Apenas senti um calor no peito. Vou voltar mais cedo do que o previsto, continuou o Vasco. Amanhã já está tudo tratado. Ótimo, volta. Quero contar-te tudo. Está bem. A chamada terminou. Parei e olhei para o trânsito a passar. As luzes a começarem a acender-se. Tudo continuava igual. Mas eu sabia que, a partir de amanhã, quando o Vasco voltasse, haveria coisas que seriam ditas. E desta vez, já não seria apenas a minha história, mas a história de nós os dois. No dia em que o Vasco regressou, o céu de Lisboa estava limpo e o sol era suave, o tipo de tempo em que bastava ficar uns minutos na varanda para sentir a alma serenar. Levantei-me mais cedo do que o habitual, não por ter algo urgente para fazer, mas simplesmente porque queria preparar tudo com esmero, como uma forma de o receber num estado de plenitude. Arrumei a casa, limpei a mesa, troquei a toalha e cozinhei alguns dos pratos de que ele mais gostava. Eram todas tarefas familiares, mas naquele dia filas mais devagar, com mais cuidado, como se cada gesto tivesse um significado próprio. À tarde, fui buscá-lo ao aeroporto. Ele saiu a arrastar a mala, a mesma figura familiar, um pouco mais magro, mas com o olhar mais brilhante. Ao ver-me, sorriu abertamente. O tipo de sorriso que, só de ver, se sabe que a pessoa está genuinamente feliz. Mulher! Chamou ele, apressando o passo. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele abraçou-me, apertando-me com suavidade, não com demasiada força, mas o suficiente para eu sentir a saudade que ele trazia. Voltei, disse eu baixinho. Sim, voltei. Apenas 2 frases simples, mas que diziam tudo. No caminho de volta, o Vasco falou imenso. Contou sobre a viagem, as pessoas que conheceu, as coisas que aprendeu. A sua voz estava entusiasmada. Por vezes gesticulava com as mãos como uma criança que descobre algo fascinante. Eu estava sentada ao lado dele, a ouvir, sem interromper, sem intervir, apenas acenando com a cabeça ou sorrindo de vez em quando. Eu sabia que, depois de tudo, o que ele mais precisava naquele momento era de partilhar. Ao chegarmos à casa, ele pousou a mala, olhou à sua volta e virou-se para mim. Está tudo na mesma. Querias que estivesse diferente? Perguntei. Não abanou ele a cabeça. Assim está perfeito. Ele foi à cozinha, levantou a tampa da panela para ver a comida que eu tinha preparado e voltou a olhar para mim, com um olhar um pouco mais caloroso. Tiveste mesmo saudades minhas, não foi? Sorry. Se não tivesse, para que é que cozinhava? Ele não disse mais nada, apenas puxou uma cadeira e sentou-se. O jantar daquele dia não teve nada de especial, mas foi muito completo.
cheio de histórias, de risos e de uma sensação de familiaridade. Depois do jantar, sentámo-nos na sala. O Vasco recostou-se no sofá, com um copo de água na mão, olhou para mim por um momento e disse: Agora conta-me tu. Eu sabia que ele estava à espera. Não da história da minha apresentação, mas de tudo o que tinha acontecido enquanto ele esteve fora. Comecei pelo jantar da empresa, depois o encontro com o Sr. Arthur, a conversa com o meu pai, o jantar em casa da Dona Beatriz e, por fim, a apresentação que tinha feito. Contei tudo devagar, sem omitir nem acrescentar nada. Apenas relatei os factos. O Vasco não me interrompeu, apenas ouviu. O seu olhar foi mudando ao longo da história, de surpresa para reflexão e depois para seriedade. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um momento. O Vasco pousou o copo, entrelaçou as mãos, olhou para baixo e disse: Afinal, era por isso. Não disse nada. Deixei-o organizar os pensamentos. E eu a pensar que era por fazer um trabalho melhor, ele sorriu levemente, mas sem alegria. Não é bem assim, disse eu. Tu fazes mesmo um bom trabalho. O Vasco abanou a cabeça. Mas não foi a razão principal. Fiquei em silêncio. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Inês. Zem? O que achas que devo fazer? Não respondi de imediato, porque sabia que não era uma pergunta para ser respondida à pressa. O que é que tu queres fazer? Devolvi a pergunta. O Vasco pensou por um longo tempo e depois disse lentamente: Não quero que o que eu conseguir esteja ligado a outro nome. Ao nome do teu pai. A frase foi muito clara, sem qualquer rodeio. Olhei para ele. Mas mesmo sem isso, tu terias chegado aqui. Eu sei, acenou o Vasco. Mas quero que olhem para mim e não pensem que sou o genro do Sr. Aníbal. Quero ser apenas o Vasco. Sorri levemente. Então já tens a tua resposta. O Vasco olhou para mim. Deves falar com o Sr. Arthur, disse eu, com a voz calma. Não para recusar, nem para parecer nobre, mas para que tudo fique claro. O Vasco ficou em silêncio, como se estivesse a ponderar cada palavra. Se eu falar, posso perder a oportunidade, disse ele. Podes assentir. Mas se não falares, mais tarde, a cada passo que deres, vais perguntar-te onde realmente estás. A sala voltou a ficar em silêncio. Mas, desta vez, não era um silêncio pesado, era claro. O Vasco soltou um longo suspiro. Eu percebo. Recostou-se no sofá, fechou os olhos por um momento e depois abriu-os. Eu vou falar. Não fiz mais perguntas, apenas assenti. Naquela noite não voltamos a falar do assunto. O Vasco contou mais algumas pequenas histórias da sua viagem. Eu ouvi, como sempre, mas sabia que no seu coração uma decisão tinha sido tomada. 2 dias depois, o Vasco voltou ao trabalho. De manhã, antes de sair, ele virou-se e olhou para mim. Hoje à tarde vou encontrar-me com o Sr. Arthur. Eu estava à porta. Sim. Estás preocupada? Abanei a cabeça. Não. Por quê? Porque vais fazer a coisa certa. O Vasco olhou para mim por um segundo e depois acenou. Está bem. Ele saiu. A porta fechou-se. Fiquei ali parada por um momento. Não estava preocupada, mas também não estava completamente tranquila. Porque eu sabia que esta decisão iria mudar muitas coisas, não só para o Vasco, mas também para as relações à nossa volta. Naquela tarde, o Vasco chegou mais tarde do que o habitual. Ouvi a porta a abrir-se. Ele entrou. Não disse nada de imediato, apenas trocou de sapatos, pousou a mala e foi para a sala. Olhei para ele. Então, o Vasco sentou-se. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Eu já falei. E então, ele olhou para mim, o olhar nem pesado, nem leve. O Sr. Arthur não ficou surpreendido. Fiquei um pouco admirada. Ele disse que já esperava. O que é que ele disse mais? O Vasco sorriu levemente. Disse que, se eu não tivesse falado, aí sim, ficaria desapontado. Soltei um pequeno suspiro de alívio. E ele disse, continuou o Vasco, que, a partir de agora, tudo voltaria ao seu devido lugar. Sem favores, sem tratamentos especiais. Apenas trabalho. Olhei para ele. E como te sentes? O Vasco recostou-se no sofá. Leve. Apenas uma palavra, mas que dizia tudo. Sorri. Então está bem. O Vasco virou-se para mim. Obrigado. Pelo quê? Por não teres ficado em silêncio. Abanei a cabeça. Não fui eu. Foste tu. Ele sorriu e não disse mais nada.
Mas eu sabia que tínhamos acabado de dar um passo muito importante. Sem ruído, sem drama, mas com firmeza. Após a conversa com o Sr. Arthur, tudo no trabalho do Vasco, tal como ele disse, voltou a um estado de clareza. Já não havia perguntas com segundas intenções, nem atenções que se percebiam terem um propósito. Em vez disso, regressou o ritmo de trabalho familiar. Direto, um pouco seco, mas limpo. O Vasco parecia visivelmente mais leve. Chegava a casa a horas, já não ficava a remoer pensamentos como antes. As histórias que contava voltaram a ser as suas, simples, práticas, sem os silêncios inexplicáveis de antes. Eu via isso e sentia-me tranquila, mas se a vida parasse por aqui, esta história provavelmente não continuaria. Uma semana depois, numa segunda-feira de manhã, o Vasco chegou à casa mais cedo do que o habitual, enquanto eu ainda estava sentada ao computador a rever um texto para um cliente. Ele abriu a porta, entrou, pousou a mala, mas não foi direto para a cozinha como de costume. Ficou parado na sala por alguns segundos. Olhei para cima. Estás de folga? O Vasco abanou a cabeça. Não. Puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, com um olhar diferente, não tenso, mas muito sério. Tenho uma coisa para te dizer. Fechei o portátil. Sim? Diz. O Vasco não falou de imediato. Respirou fundo e começou. A empresa acabou de ganhar um projeto grande. Assenti. Sim, este projeto, se for bem sucedido, pode levar-me a uma posição de gestão. Olhei para ele, sem surpresa, mas à espera do resto. E o Sr. Arthur propôs o meu nome. O ambiente na sala pesou por um instante. Não por eu não o prever, mas por saber que isto não era simples. Ele disse que desta vez não tem nada a ver com o passado, continuou o Vasco. É uma avaliação puramente profissional. Fiquei em silêncio ao olhá-lo. E tu? O que achas? Perguntei. O Vasco sorriu levemente, um sorriso sem alegria. Não sei. A resposta era sincera. Ele sabia que era capaz, mas também sabia o que os outros iriam pensar. Não o interrompi. Por mais que o Sr. Arthur diga o que disser, para muitas pessoas, a história antiga ainda conta. Tenho medo de cair novamente naquela sensação de incerteza. Assente. Tens duas opções. O Vasco olhou para mim. Aceitar ou recusar? Sim. Se aceitares, tens a oportunidade de ir mais longe. Mas tens de aguentar os olhares. Se recusares, ele parou, mantens a clareza. Mas podes estar a perder uma oportunidade. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Não me apressei, porque sabia que a resposta não viria de mim. O que é que tu achas? Perguntou o Vasco. Olhei para ele e disse lentamente. Acho que estás a fazer a pergunta errada. O Vasco franziu a testa. Errada? Sim. Inclinei-me um pouco para a frente. Não precisas de perguntar se deves aceitar ou recusar. Só precisas de te perguntar se estás a fugir. O Vasco ficou em silêncio. O seu olhar mudou. Recusar por não quereres estar ligado ao passado é legítimo. Mas se recusares apenas por medo do que os outros vão pensar, fiz uma pausa, então isso já não é uma escolha. O Vasco olhou para mim por um longo tempo. E aceitar não significa que estás a concordar com a incerteza. Já falaste com o Sr. Arthur, ele já confirmou. O resto é contigo. O ambiente tornou-se mais claro. O Vasco recostou-se na cadeira, fechou os olhos por alguns segundos e abriu-os. Percebi, disse ele, a voz mais grave. Assente. Então. O Vasco olhou para mim por 2 segundos. Vou aceitar. A frase não foi dita em voz alta, mas foi firme. Não sorri, apenas assenti. Sim. Não era preciso mais nada. Nos dias seguintes, o Vasco mergulhou no novo projeto. Mais trabalho, mais pressão, chegava a casa mais tarde. Mas ao contrário de antes, não trazia para casa pensamentos pesados, mas sim um foco claro. Por vezes, contava-me as dificuldades, como uma forma de desabafar. Eu ouvia, não dava muitos conselhos, apenas estava lá. Uma noite, enquanto jantávamos, o Vasco disse: Hoje um colega perguntou-me por que é que da outra vez recusei, e desta vez aceitei. Olhei para ele. E o que respondeste? O Vasco sorriu. Disse que da outra vez precisei de esclarecer as coisas, e desta vez já não era preciso. Assente. E ele, o que disse?
Nada. Apenas acenou. O Vasco parou. Acho que há coisas que não precisam de muita explicação. Basta que nós próprios tenhamos clareza. Olhei para ele, com o coração em paz. Mas as coisas não ficaram por aí. 3 dias depois, aconteceu outra coisa. Naquela noite, o Vasco ainda não tinha chegado, e eu recebi uma chamada. Era um número da Dona Beatriz. Atendi. Dona Beatriz? Inês. A voz dela não era como de costume. Tinha um tom de urgência. Estás livre? Preciso de te ver. Fiquei um pouco surpreendida. Aconteceu alguma coisa, Dona Beatriz? Não é conveniente falar ao telefone. Podes vir cá esta noite? Olhei para o relógio. Sim, posso. Espere por mim. A chamada terminou. Fiquei parada por um momento. Uma sensação familiar. Sempre que algo grande estava para acontecer, começava com uma chamada assim. Quando cheguei, o ambiente na casa da Dona Beatriz era muito diferente da última vez. Não havia a preparação serena, nem a sensação de acolhimento. Havia tensão. A Dona Beatriz estava sentada na sala de estar. O Sr. Arthur não estava lá. Ao ver-me, ela levantou-se. Inês, chegaste. A sua voz era baixa. O que se passa, Dona Beatriz? Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para mim e disse: Já sei o que se passa com o Vasco. Franzi a testa. O quê? O novo projeto. Assente. Sim. Ela apertou as mãos. Há quem não queira que ele o aceite. O ambiente tornou-se subitamente pesado. Olhei para ela. Quer dizer que há alguém a tentar dificultar as coisas? A voz dela era lenta, e desta vez, não é apenas uma questão interna da empresa. Não disse nada, mas dentro de mim, uma corda esticou-se. Compreendi que, quando uma pessoa começa a subir, não encontra apenas oportunidades, mas também obstáculos. E desta vez, talvez já não fosse uma história do passado. Eu estava em frente à Dona Beatriz, e a espaçosa sala de estar parecia naquele momento ter encolhido. Não por causa do tamanho, mas pelo peso do que acabara de ser dito. Uma única frase, mas suficiente para levar tudo numa direção diferente. Já não era uma história sobre oportunidades, mas sim sobre conflitos. Pode ser mais específica, por favor? Perguntei, mantendo a voz calma. A Dona Beatriz sentou-se, as mãos entrelaçadas, apertando-as levemente como se tentasse controlar as suas emoções. Na empresa, nem todos querem que o Vasco suba. Assente. Isso eu já tinha imaginado. Mas isto não é apenas uma competição normal, continuou ela, com a voz mais baixa. Há alguém a tentar criar problemas para o projeto. Fiquei em silêncio, à espera. O que, especificamente? Ela olhou para mim. Ainda não tenho informações suficientes para dar detalhes, mas sei que há alguém a contactar o nosso parceiro no negócio. Franzi a testa. Para quê? Para criar pressão. A resposta foi curta, mas clara. Num projeto grande, se o parceiro mudasse as condições ou criasse dificuldades em etapas cruciais, a responsabilidade recairia sobre o líder do projeto. E esse líder era o Vasco. Respirei fundo. O senhor Arthur sabe? Sabe, acenou ela. Mas não pode intervir diretamente. Por quê? Porque não há provas. O ambiente pesou. Eu percebi. Naquele meio, sem provas, tudo não passava de especulação. Então, a senhora chamou-me aqui para. Olhei-a nos olhos. Ela não desviou o olhar. Queria perguntar-te se vais ajudar o Vasco. A pergunta não era difícil. Mas também não era simples. Não respondi de imediato, porque sabia que uma resposta apressada seria a resposta errada. Quer dizer, para eu intervir? Perguntei. Ela acenou. Tu tens essa capacidade. Fiquei em silêncio. Tens ligação com o Arthur. Podes falar com ele, podes influenciar, lhe disse ela. Muito diretamente, sem rodeios. Olhei para ela por um longo tempo e depois disse, lentamente: A senhora acha que eu devia fazer isso? Ela não respondeu de imediato. O seu olhar, desta vez, não era o de alguém superior, mas o de uma mãe preocupada com um filho mais novo. Não quero que o Vasco corra riscos. Mas também sei que, se tu intervieres, as coisas já não serão como antes. A frase era muito sincera. Assenti. Certo. O silêncio voltou. Olhei para as minhas mãos e depois levantei a cabeça. Dona Beatriz. Sim. Posso fazer-lhe uma pergunta? Faz. Se, naquela altura,
o Sr. Arthur tivesse escolhido ficar com o meu pai, ele estaria hoje na posição em que está? A dona Beatriz ficou imóvel. Não por surpresa, mas por ter compreendido. Ela não respondeu. Continuei. Há caminhos que não se podem encurtar. E há resultados que, se não forem alcançados por nós próprios, não se conseguem manter. A minha voz não era alta, mas era clara. Eu não quero que o Vasco siga esse caminho. Ela olhou para mim com um olhar mais profundo. Então não vais fazer nada? Vou fazer, disse eu. Mas não da forma que a senhora pensa. Vou falar com o Vasco. A decisão será dele. A dona Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo e depois acenou. Eu percebo. Já não havia pressão, nem sugestões. Apenas aceitação. Naquela noite, quando cheguei à casa, o Vasco ainda não tinha voltado. Não o chamei, apenas esperei. Não por ele, mas pelo momento certo. Quando o Vasco abriu a porta, vi imediatamente o cansaço no seu rosto. Não um cansaço físico, mas mental. Ele pousou a mala e soltou um longo suspiro. Cheguei. Sim. Fui à cozinha e servi-lhe um copo de água. Ele bebeu um gole e sentou-se. Não disse nada de imediato. Eu também não perguntei. Apenas me sentei à sua frente. Passado um bocado, o Vasco falou. Hoje houve problemas. Assente. Conta. O parceiro mudou subitamente os requisitos, a sua voz era grave. Coisas que já tínhamos acordado, agora querem alterá-las. Afeta muito? Sim, olhou ele para mim. Muito. Fiquei em silêncio. Se não resolvermos isto, o projeto pode parar. E a responsabilidade é minha. O ambiente na sala tornou-se mais pesado. Olhei para ele. Por que achas que isto aconteceu? O Vasco sorriu levemente, sem alegria. Não sou ingênuo. Sei que não foi por acaso. Assente. Então, o que vais fazer? O Vasco não respondeu de imediato. Recostou-se na cadeira, fechou os olhos por alguns segundos e depois abriu-os. Vou resolver isto sozinho. A resposta não me surpreendeu, mas mesmo assim perguntei. Sem pedir ajuda a ninguém? Não. Sem falar com o Sr. Arthur? Ele olhou para mim, com um olhar claro. Se escolhi este caminho, tenho de o seguir até ao fim. Fiquei em silêncio e depois disse. Sabes que há alguém a dificultar as coisas de propósito, não sabes? O Vasco não se assustou. Apenas perguntou. Tu sabes? A dona Beatriz contou-me. O Vasco acenou. Eu já desconfiava. E mesmo assim escolhes resolver sozinho? Sim. Não hesitou. Se desde o início eu disse que queria que tudo fosse claro, agora tem de ser ainda mais claro. Olhei para ele por um longo tempo e depois assenti. Está bem. Não era preciso aconselhar, nem impedir, porque eu sabia que esta era a sua escolha e ele estava preparado. Nos dias seguintes, o Vasco quase não teve tempo para nada. Saía cedo e voltava tarde. Havia dias em que chegava à casa, comia qualquer coisa e voltava a abrir o computador. Eu não fazia muitas perguntas. Apenas preparava a comida, deixava uma luz acesa e esperava. Uma noite, enquanto ele estava a trabalhar, levei-lhe uma chávena de chá. Ele olhou para mim. Não me perguntas nada? Sorri levemente. Perguntar o quê? Quando estiveres pronto, vais contar-me como correu. O Vasco ficou em silêncio e depois acenou. Sim. Ele voltou a olhar para o ecrã, mas os seus dedos moviam-se mais devagar. Talvez porque soubesse que não estava sozinho. Ao quinto dia, eu estava em casa quando o telemóvel tocou. Era o Vasco. Atendi. Inês. A sua voz estava diferente. Não cansada, nem tensa. Está resolvido. Sinking faring brother vadues. É. Levantei-me. Como assim? O parceiro concordou em manter as condições iniciais. Soltei um suspiro de alívio. Por quê? O Vasco riu-se levemente. Porque descobri um ponto fraco que eles não queriam que fosse revelado. Não fiz mais perguntas. Apenas disse. Que bom. Sim. Ele fez uma pausa. Não pedi ajuda a ninguém. Sorry. Eu sei. E sinto que fiz o que estava certo, a sua voz era muito firme. Não disse nada. Apenas senti que algo pesado tinha sido levantado do meu coração. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque tínhamos superado uma fase difícil, à nossa maneira. Depois de o Vasco ter dito está resolvido, a nossa vida não regressou imediatamente à normalidade anterior. Houve um silêncio muito claro, não um silêncio de cansaço, mas um silêncio de quem acabou de atravessar um ponto importante.
Como depois de uma grande chuvada, o ar fica mais limpo, mas a terra ainda está úmida e precisa de tempo para secar. O Vasco não falou muito sobre os detalhes de como resolveu a situação. E eu também não insisti. Não por falta de interesse, mas porque compreendi que quando uma pessoa termina uma tarefa, o que precisa não é de recontar cada passo, mas de tranquilidade para sentir o resultado. Mas as mudanças começaram a aparecer de forma muito clara. Naquela manhã, o Vasco saiu mais cedo para o trabalho, mas ao sair, virou-se e olhou para mim por mais tempo do que o habitual. Não disse nada de especial, apenas o seu olhar estava mais leve, como se tivesse largado um peso. Fiquei à porta a vê-lo ir, e já não sentia a ansiedade dos dias anteriores, mas sim uma tranquilidade muito nítida. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque sabia que ele tinha conseguido por si mesmo. Ao meio-dia, recebi uma mensagem do Vasco. O projeto foi oficialmente aprovado. Apenas uma frase, sem pontos de exclamação, sem mais nada. Mas eu compreendi. Respondi. Ok. Não por não estar feliz, mas porque entre nós, em momentos como este, não são precisas muitas palavras. À tarde, o Vasco chegou cedo, o que era raro. Entrou em casa, não se apressou a trocar de roupa, mas veio direto ter comigo. Eu estava sentada à mesa a rever um texto. Ele ficou atrás de mim em silêncio e pousou a mão no meu ombro. Levantei a cabeça. Acabou mesmo? O Vasco acenou. Sim, virei-me para o olhar. Como te sentes? Ele não respondeu de imediato. Puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Pensou por alguns segundos e depois disse: leve. Uma palavra, mas desta vez diferente. Não leve por alívio, mas leve por sentir que estava certo. E não precisei de perguntar mais nada. O Vasco sorriu, um sorriso leve e claro. Assente. Não era preciso perguntar mais. 2 dias depois, a empresa realizou uma reunião interna para fazer o balanço da primeira fase do projeto. O Vasco não contou os pormenores, mas eu sabia que aquela reunião não era apenas para apresentar resultados, mas uma forma de olhar para trás. Naquela noite, quando ele chegou, notei logo a diferença. Não estava cansado, nem tenso, estava sereno. Trocou de roupa, lavou o rosto e sentou-se. Não comeu de imediato, apenas pegou num copo de água. Olhei para ele. Aconteceu alguma coisa hoje? O Vasco acenou. Sim, esperei. Hoje encontrei-me com ele. Percebi logo. A pessoa que tinha criado as dificuldades. O Vasco acenou. Sim. O ambiente na sala abrandou. Quem era? Perguntei. O Vasco olhou para mim por um segundo e disse: o Nuno. Lembrei-me que era um dos gestores mais antigos da empresa. O que é que ele disse? O Vasco suspirou. Não pediu desculpa. Claro que não disse eu. O Vasco sorriu levemente. Sim, continuou ele. Ele apenas disse: pensei que não ias conseguir. Fiquei em silêncio. A frase não era um pedido de desculpa, mas também não era uma negação. E o que respondeste? Perguntei. O Vasco olhou para as suas mãos e disse: eu disse. Eu também cheguei a pensar o mesmo. Sorri levemente. E depois? Nada mais encolheu os ombros o Vasco. Ele acenou com a cabeça e foi-se embora. A história foi muito curta. Mas eu percebi que há conversas que não precisam de ser longas. Precisam apenas de ser suficientes. Ficas com raiva? Perguntei. O Vasco abanou a cabeça. Não. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar dele, talvez fizesse o mesmo. Olhei para ele. Não achas injusto? O Vasco pensou um pouco. Sim, mas a justiça nem sempre está à nossa espera. Às vezes, temos de a criar nós próprios. A frase foi dita com muita calma, sem qualquer ressentimento. Não disse nada. Apenas vi que o meu marido tinha mudado. Não na forma de agir, mas na forma de ver as coisas. Naquela noite, enquanto arrumávamos a cozinha, o meu telemóvel tocou. Era a Dona Beatriz. Atendi. Inês? Sim, Dona Beatriz. Ouvi dizer que o projeto do Vasco está concluído. Sim. Parabéns. A voz dela desta vez era suave, já não apressada como da última vez. Obrigada. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: hoje o Arthur chegou à casa e disse uma coisa. Esperei. Ele disse: este Vasco é mesmo igual ao sogro. Sorri levemente. Não me surpreendeu. E a senhora?
O que acha? Perguntei. A dona Beatriz suspirou. Acho que desta vez ele tem razão. A frase não foi longa, mas tinha peso. E também percebi outra coisa. O quê? Não é por se ter uma oportunidade que se chega ao fim. Só quem caminha com os seus próprios pés é que se mantém firme. Não respondi. Apenas ouvi. Liguei não só por isto, continuou ela, mas para te perguntar uma coisa. Diga. No próximo fim de semana tu e o Vasco estão livres? Olhei para o calendário na minha mente. Acho que sim. Queria convidar-vos para virem jantar cá à casa. Hesitei um pouco. Não por surpresa, mas porque percebi que este convite era diferente. É só um jantar, acrescentou ela, a voz lenta. Sem mais ninguém. Assenti. Sim. Vou falar com o Vasco. Está bem. A chamada terminou. Pousei o telemóvel. O Vasco olhou para mim. Quem era? A dona Beatriz. Aconteceu alguma coisa? Convidou-nos para ir jantar lá à casa no fim de semana. O Vasco ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: Queres ir? Não respondi de imediato. Lembrei-me da primeira noite lá, depois da segunda, e de hoje. Tudo era diferente. Acho que devemos ir, disse eu. O Vasco acenou. Então vamos. Não era preciso discutir mais. Mas eu sabia que este jantar não seria apenas uma refeição. Seria um ponto final ou o início de algo novo. Na tarde de fim de semana, eu e o Vasco fomos à casa do Sr. Arthur. Já não havia a estranheza da primeira vez, nem a cautela da segunda. Havia um estado de clareza, como quando se entra num lugar por onde já se passou, mas desta vez, a nossa posição era diferente. O Vasco conduzia. Eu ia ao lado dele. Não falamos muito, trocamos apenas algumas frases curtas. Mas o ambiente entre nós não era tenso. Pelo contrário, era muito tranquilo. O tipo de tranquilidade que surge quando duas pessoas já se compreendem o suficiente. Quando o carro parou em frente ao portão, o Vasco olhou para mim. Tudo bem? Assente. Sim, foi o suficiente. Não era preciso mais nada. A porta abriu-se e a dona Beatriz já nos esperava, não com a formalidade de antes, mas de forma mais simples, mais próxima. O seu olhar sobre nós já não tinha distância. Entrem, meus queridos. A sua voz era suave. O Vasco cumprimentou-a. Boa tarde, dona Beatriz. Eu fiz o mesmo. O senhor Arthur saiu da sala e, ao ver o Vasco, acenou. Chegaste. Sim, voltei há uns dias. Sentem-se. Não houve conversas de circunstância. Foi o suficiente. Sentámo-nos. O chá já estava servido. Tudo parecia preparado, mas sem dar a sensação de ser encenado. O jantar não foi demasiado elaborado, mas era muito cuidado. Cada prato mostrava atenção, não para impressionar, mas para acolher. A dona Beatriz sentou-se à minha frente. Não falou muito, mas de vez em quando punha-me comida no prato. Um gesto pequeno, mas que mostrava a mudança. O Vasco conversou mais com o Sr. Arthur, principalmente sobre trabalho, o projeto, questões técnicas, mas a conversa já não era entre chefe e subordinado, mas entre duas pessoas que trabalham juntas. Eu ouvia, sem intervir, apenas observava. Há relações que não precisam de ser verbalizadas para se verem claramente. Depois do jantar, fomos para a sala. O ambiente era mais calmo. Chá quente, luz suave. Ninguém falou de imediato, mas todos sabiam que algo seria dito. O Sr. Arthur pousou a chávena e olhou para o Vasco. O projeto correu bem. O Vasco acenou. Sim. Não pediste ajuda a ninguém. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Não respondeu o Vasco. Sem explicações, sem adendas. O Sr. Arthur acenou. Certo. Depois, virou-se para mim. Inês. Sim? Falaste com o teu pai? Hesitei um pouco, mas respondi. Sim. O que é que ele disse? Pensei por um momento e disse. O meu pai disse que cada um faz as suas escolhas. Ninguém é igual. O Sr. Arthur ficou em silêncio, seu olhar tornou-se mais profundo. Ele continuou mesmo. A sua voz não era triste, mas tinha algo de muito profundo. O ambiente na sala abrandou. A dona Beatriz olhou para o marido e disse: Diz-lhe. O Sr. Arthur não respondeu de imediato. Pegou na chávena, mas não bebeu. Passado um longo tempo, disse: Quero esclarecer uma coisa. Eu e o Vasco olhamos para ele. A história do passado, entre mim e o teu pai. Não falei. Apenas ouvi. Je erai.
A frase foi muito clara, sem rodeios. A dona Beatriz apertou a mão. O Vasco ficou em silêncio. Eu olhei para ele. Não errei por ter escolhido sair, continuou ele. Errei por não ter voltado. A sala ficou em silêncio. Há erros que não estão na decisão inicial, mas no que se faz a seguir. A sua voz era lenta, mas firme. Desde que te conheci, percebi que nem todos os que ficam são fracos, e nem todos os que partem são fortes. Senti cada palavra. Não eram para mim. Eram para ele mesmo. Não espero que perdoes em nome do teu pai, nem que compreendas. Só quero dizer isto. Não respondi de imediato. Passado um bocado, disse: O meu pai não lhe guarda rancor. O senhor Arthur parou. Eu perguntei-lhe. E ele disse que cada um tem os seus limites. Não guarda rancor. O ambiente pareceu aliviar um pouco. Não por estar resolvido, mas por ter sido exposto. O senhor Arthur acenou, sem dizer mais nada. A dona Beatriz olhou para mim, e o seu olhar já não era de avaliação, mas de reconhecimento. Agora percebo por que é que és assim. Sorri levemente, sem responder. Não era preciso. Passado um bocado, o Vasco falou. A voz não era alta, mas era clara. Eu também tenho algo a dizer. O senhor Arthur olhou para ele. Não quero que o que eu tenho esteja ligado ao passado. A voz do Vasco era muito calma, seja de forma positiva ou negativa. Quero apenas fazer o meu trabalho e ser reconhecido por ele. O ambiente abrandou novamente, mas não estava tenso. O senhor Arthur acenou. Eu percebo. E respeito. Não foi preciso mais nada. Apenas aquilo foi suficiente. Quando eu e o Vasco saímos, já era noite. O vento era suave, o ar estava fresco. O Vasco abriu a porta do carro, eu entrei. Ele deu a volta, sentou-se e não ligou o motor de imediato. Ficou ali por um momento e depois disse: Acabou. Olhei para ele. Sim, o que achas? Pensei e disse: Não é um fim, mas é um ponto de viragem. O Vasco acenou. Sim. Ele ligou o motor. O carro começou a andar. Olhei para fora. As luzes passavam por nós. Dentro de mim, já não havia nada pendente. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque tudo tinha sido dito, de forma clara e suficiente. Depois daquele jantar, nada mudou de forma abrupta. Não houve uma grande reviravolta no dia seguinte, mas algo era muito claro. Todas as relações tinham regressado ao seu devido lugar. Sem sobreposições, sem emaranhados, sem as camadas de subentendidos que obrigam as pessoas a adivinhar. O Vasco continuava a ir trabalhar todos os dias, mas a forma como saía de casa de manhã era diferente. Já não levava consigo a cautela ou os pensamentos pesados, mas sim um foco claro. Ele sabia o que estava a fazer, porque o fazia, e isso era suficiente para o manter firme. Eu continuava em casa, a fazer o meu trabalho, a ir ao mercado, a cozinhar, a ler, mas, nessas tarefas aparentemente repetitivas, percebi que já não olhava para a vida da mesma maneira. Já não me colocava numa posição inferior aos outros, nem precisava de me esforçar para provar o que quer que fosse. Apenas vivia de acordo comigo mesma. Uma manhã, enquanto estava na varanda a regar a era, o telemóvel tocou. Era a minha mãe. Estou, mãe. Inês, no próximo fim de semana vem cá? A voz dela era a de sempre, suave, familiar, com um toque de expectativa. Sorri. Sim, mãe. Eu e o Vasco estávamos a pensar ir. Ótimo. O teu pai tem andado a perguntar por vocês. Fiquei em silêncio por um momento e depois perguntei. O pai está bem? Está como sempre. De manhã vai dar aulas, à tarde lê, à noite vê televisão. Não há nada de diferente, disse a minha mãe com naturalidade. Mas eu sabia que havia coisas que não precisavam de ser ditas. Está bem. Então no fim de semana vamos. Ótimo. Faça os pratos de que mais gostas. A chamada terminou. Fiquei mais um pouco sentada, a olhar para as folhas verdes à minha frente. Percebi que há coisas que parecem enormes, mas que, depois de as ultrapassarmos, regressam a coisas muito pequenas. Um jantar. Uma chamada. Uma pergunta simples. Nesse fim de semana, eu e o Vasco fomos à casa dos meus pais. A casa estava igual. Nada tinha mudado. O meu pai estava sentado à mesa, de óculos, a ler. Ao ouvir-nos entrar, levantou a cabeça. Chegaram. Sim.
O Vasco cumprimentou. Boa tarde, Sr. Aníbal. O meu pai acenou. Olá. Entrem. Não houve longas perguntas, nem demonstrações de afeto exageradas. Mas eu sabia que o meu pai estava feliz. A minha mãe saiu da cozinha, a limpar as mãos ao avental. Chegaram? A viagem correu bem? Sim, mãe. O jantar foi composto pelos pratos familiares: sopa de peixe, legumes cozidos, carne estufada. Nada de elaborado, mas acolhedor. O Vasco conversou com o meu pai mais do que o habitual. Não por esforço, mas com naturalidade, como dois homens que se compreendiam melhor depois de um certo tempo. Eu ouvia, sem intervir, apenas sentia que tudo estava certo. Depois do jantar, fui para o quintal. O meu pai também foi. Ficou ao meu lado, em silêncio, a olhar em frente. Passado um bocado, perguntou: Ultimamente tudo bem, filha? Assenti. Sim, pai. Tudo bem. E o Vasco? Também está bem. O meu pai acenou. Sem fazer mais perguntas. Virei-me para ele. Pai. Sim? Eu já percebi. Ele não olhou para mim, mas perguntou: Percebeste o quê? Percebi porque é que naquela altura o pai escolheu ficar. O silêncio instalou-se. Mas não era pesado. Não foi por ser melhor do que os outros, nem por não ter outra opção. Foi apenas porque escolheu viver da forma que achava correta. O meu pai não respondeu de imediato. Passado um bocado, disse: Se percebeste isso, já é suficiente. Sorri. E também percebi porque é que o pai não contou. Porque se contasse, eu olharia para tudo de forma diferente. O meu pai virou-se para mim, o olhar muito calmo. Eu não queria que vivesses à minha sombra. Tu tens a tua vida. Tens de a caminhar tu mesma. Assente. Sim. Não era preciso dizer mais nada. No caminho de volta para a cidade, o Vasco conduzia. Eu ia ao lado, a olhar para fora. Os campos ficavam para trás, substituídos por edifícios. A estrada familiar, tudo a regressar ao ritmo de sempre. Em que estás a pensar? Perguntou o Vasco. Estava a pensar. A pensar em quê? Estava a pensar no que teria acontecido se, naquele dia, eu não tivesse respondido a Dona Beatriz, o Vasco Riuse. E então, talvez tudo fosse diferente. O Vasco abanou a cabeça. Não. Quer tivesses falado ou não, o que tinha de acontecer, aconteceria. A única diferença é a forma como o atravessamos. Olhei para ele. Achas que atravessamos da forma certa? O Vasco não respondeu de imediato. Olhou em frente e disse: Não sei se foi a certa ou a errada, mas sei que não me arrependo. Assente. Isso é o que importa. O carro continuou, nem rápido nem devagar, como a vida. Naquela noite, eu estava na varanda, a olhar para a cidade, para as luzes a acenderem-se em filas, em ruas. Lembrei-me de repente da frase da Dona Beatriz. Um homem com as qualidades do seu marido? Como é que foi casar consigo? Se fosse antes, talvez pensasse muito nisso. Questionar-me-ia. Comparar-me-ia. Sentir-me-ia em falta. Mas agora, já não me sentia assim. Não por me ter tornado superior, mas por ter compreendido algo muito simples. As pessoas não ganham valor por estarem ao lado de alguém. Ganham valor por se manterem firmes por si mesmas. E quando se está firme, ao lado de quem quer que seja, nunca nos sentimos inferiores. Sorri levemente. Não era preciso dizer em voz alta, era claro. Atrás de mim, o Vasco aproximou-se. Ficou ao meu lado, em silêncio, por um momento e depois disse: Está frio? Não. Ótimo. Ficamos ali a olhar para baixo, sem precisar de dizer mais nada, porque há coisas que já são suficientes. Por vezes, o que nos cansa não são as palavras dos outros, mas a forma como nos vemos a nós mesmos nos olhos deles. Caros amigos, a vida, no fundo, não é uma jornada para provar que merecemos estar ao lado de alguém, mas sim uma jornada para compreender que, quando vivemos com dignidade e firmeza, estar ao lado de quem quer que seja se torna algo leve. Há pessoas que um dia nos olharam com desconfiança e que mais tarde mudaram. Não porque nos tenhamos tornado radicalmente diferentes, mas porque deixamos de nos colocar numa posição inferior. E há também pessoas como o pai da Inês, que passaram uma vida inteira sem falar do que viveram. Não por não terem nada para contar,
mas por compreenderem que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que passou, mas na forma como vive cada dia. A família, por isso, não é um lugar para comparações nem para dependência, mas um lugar que nos apoia silenciosamente, para que cada um de nós possa sair para o mundo sem se sentir perdido. O Vasco escolheu seguir o seu próprio caminho. A Inês escolheu estar ao seu lado sem interferir. O pai escolheu o silêncio para que a filha compreendesse por si mesma, e o senhor Arthur escolheu falar para fechar um capítulo que ficara em aberto. Cada um à sua maneira, de forma diferente, mas todos em direção a um ponto em comum: viver de forma a que o coração não fique pesado. Por isso, se um dia se deparar com um olhar que o magoa, irá escolher mudar para se encaixar nesse olhar, ou irá escolher permanecer fiel a si mesmo, vivendo a sua vida da melhor forma, para que um dia seja esse mesmo olhar a mudar? A vida é assim, sem alarido, sem pressa, como um jantar simples. Se as pessoas certas estiverem presentes e houver calor, tudo o que está lá fora se torna mais leve. Se esta história tocou em algo dentro de si, fique por aqui no canal, siga e partilhe, para que possamos continuar a ouvir juntos muitas outras histórias do cotidiano, tão profundas como esta. Não apenas para entretenimento, mas para que, de cada vez que ouvimos, possamos compreender um pouco mais sobre como viver, como ver o mundo e como manter o nosso coração firme no meio das muitas mudanças da vida. E se houvesse algo a retirar desta história para levar para a vida, talvez fosse isto: não reaja apressadamente quando for julgado. Não se apresse a provar o que quer que seja quando for mal compreendido. Dedique o seu tempo a fazer bem o seu trabalho, a ser gentil com quem está ao seu lado e a manter a sua alma em paz. Quando nós estamos claros, tudo à nossa volta, gradualmente, também se tornará mais claro. Haverá momentos em que encontrará olhares desagradáveis, palavras difíceis de ouvir, mas em vez de deixar que isso o abale, pergunte-se se está a viver de acordo com os seus valores. Se a resposta for sim, então já tem uma base muito sólida, porque no final, o que fica conosco não é a forma como os outros nos julgam, mas sim o sentimento que temos ao olharmos para nós mesmos no final do dia e sentir que o coração não está pesado, que não há arrependimentos. E isso é suficiente.